Prof, nós recebemos uma mensagem da Aline e ela falou a respeito assim do filho dela que está fazendo tratamento, ele é autista. Mas ela disse assim, eu percebo, porém, ainda que estamos na fase do diagnóstico, que é uma fase, como a professora comentou, né, bastante, às vezes, demorada. Né? Prof, poderia comentar um pouco mais a respeito disso? Sim, porque quando nós falamos do diagnóstico da criança com transtorno de espectro autista, isso é muito amplo. Porque, assim, às vezes os pais falam assim para mim, ai, professora, mas não existe nenhum teste, nenhum exame, mas os médicos pedem tantos exames. Mas é para descartar outras possibilidades. Mas a criança dentro do transtorno do espectro autista, quando o médico avalia, ele avalia com 2 protocolos de avaliação. Ele avalia com os DSMs, que são os manuais de transtornos de doenças mentais, e ele avalia com o Código de Doenças Internacionais, que é o CID, certo? Então, partindo desses 2 protocolos de avaliação, ele realmente investiga a criança. Mas, muitas vezes, o desenvolvimento da criança é muito atípico. O que significa atípico? Muito diferente. Às vezes, um dia que ele vai no consultório, ele se porta de um jeito, às vezes de outro jeito, às vezes a família leva informações de outra forma. Então, não que a família esteja omitindo ou mentindo, mas é a forma como a família vê. E esse diagnóstico, muitas vezes, ele realmente demora para algumas crianças. Por quê? Porque muitas crianças autistas também podem, além do autismo, além do TEA, que é o transtorno do espectro autista, vir a ter alguma comorbidade, que é o TDAH, que é a deficiência intelectual, que pode ser o TOD e pode ser uma criança dentro de uma psicose. Então, com isso, realmente, muitas vezes, demora esse diagnóstico, mas algumas vezes essa criança passa por alguns profissionais que são mais assertivos. Quando a gente fala assim, uma criança vai ao médico, mas ele vai com um bom relatório de uma escola, ele vai com um relatório, muitas vezes, de um psicólogo, ele vai com um relatório de uma psicopedagoga, ele vai com o relatório de uma terapeuta ocupacional, então é simples, esse médico analisa aqueles relatórios e acaba fechando com mais facilidade o diagnóstico. Mas não são todas as crianças que realmente têm essa equipe multiprofissional para fazer, auxiliar no diagnóstico dessa criança. Mas a escola, hoje, eu vejo, tem batido muito na tecla da escola buscar essa formação, da escola realmente auxiliar com um relatório de avaliação, como que é a interação dessa criança, como que é o brincar dessa criança, como ela interage nos diferentes contextos, tudo isso é para que a criança possa realmente ser avaliada com um bom relatório. Uma vez eu conversando com um neurologista, ele disse assim, eu tenho um relatório bom. Ele pegou o relatório de uma professora e ele leu para mim. O relatório dessa professora, ele disse assim para mim, a única coisa que falta é eu assinar embaixo, porque o relatório está pronto, descreve todo o desenvolvimento dessa criança, que tinha, na época, 3 anos de idade. Então, com isso, quanto mais nós tivermos conhecimento, mais nós iremos auxiliar em fechar esse diagnóstico, em realizar esse diagnóstico de uma forma mais assertiva e realmente que essa criança melhore no seu desenvolvimento.